momento e se compromete com a sua comunidade, seja com a igreja, seja com as associações de bairro. Isso é Paulo Freire, é vivenciar aí. A partir do momento que você se dispõe na sua comunidade, você está vivenciando as ideias dele. Tá? Então é importante você saber se embasar teoricamente para que a sua prática seja melhor. Tá? Nenhum profissional que ele não saiba, né, até dentro de uma indústria, ele tem que saber o funcionamento das máquinas, tá? Como é o processo para ele ter uma prática melhor. Se ele não conhece com que ele trabalha, como é que ele vai ser um bom profissional? Tem jeito? Tem jeito, seu Antônio? Não tem, né? Primeiro, vocês que trabalham, sabe? A gente tem que conhecer o ambiente, conhecer as máquinas, os utensílios, os acessórios, para poder realmente ter uma prática melhor. E nós, professores, também. Nós temos que conhecer o pessoal administrativo também, né? Um processo importante que o pessoal administrativo está passando, eles estão fazendo um curso, né? Um curso de atualização. Isso é importante, eles vão aprender a teoria para aplicar, para ter uma prática diferente, uma prática, vivenciar na prática. Então, por isso que é importante, teoria e prática. Mesma coisa na educação dos nossos filhos, né, pai? Nós temos que ter uma teoria, falar, mas temos que ter uma prática, né? Não adianta só ficar na teoria, eles vão cobrar pra gente, né? Certo? Todo projeto político-pedagógico, ele tem uma linha de construção, ou seja, ele tem uma teoria de embase, tá? Uma teoria que ajudou a estruturar. Para chegar nesse documento do projeto político-pedagógico que está passeando por aí, nós seguimos uma linha metodológica, ou seja, um método de trabalho, tá? Então nós escolhemos, entre vários autores, em 98 nós falamos assim, olha, tem, a Ilma Passos tem projetos, ela trabalha sobre projetos, mas vamos escolher uma linha que nós vamos trabalhar o nosso projeto político-pedagógico. Então nós escolhemos, na época, em 98, a linha do Danilo Gandin, que é um educador brasileiro. Ele tem esse livro, A Prática do Planejamento Participativo. Então foi essa a linha metodológica, a linha de construção do PPP. Então foram as ideias do Danilo Gandin, que está expressa nesse livro aqui, que nós trabalhamos no nosso PPP. Tá? Então cada escola, por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, nós somos em 6 escolas. 5 escolas trabalham a linha do Danilo Gandin. Uma outra escola, ela vai trabalhar dentro dessa outra linha, que é a linha da Ilma Passos, que ela traz várias formas de trabalhar. Então, cada linha, gente, traz um sentido. Então, nós vamos trabalhar, nós iniciamos em 98 com o Danilo Gandin, tá? E a técnica dele, o nome é Metodologia Participativa. No que consiste isso? Ele diz da importância da participação. Tem que ser uma metodologia em que todos participem. Então, quando alguém fala assim, o projeto de vocês é baseado em quem? E vocês vão falar que é baseado em quem? Danilo Gandin. É ele que nos ajudou a organizar os passos, tá? Não quer dizer que é o melhor, mas foi para nós no momento, era o que realmente ele ia de encontro às nossas necessidades, tá? Tanto ele, depois nós vamos ver também outro educador brasileiro que nos influenciou, foi o Demerval Saviani, tá? Que realmente nos ajudou nesse processo de elaboração. Então nós, na época, lemos esse livro do começo ao fim. Ele agora está numa edição, uma nova edição. Ele deu uma reestruturada, mas a essência continua a mesma. Então o que o Danilo Gandin diz sobre metodologia participativa? Ó, se vocês quiserem dar uma olhada, pode passar, esse livro é da escola. Ele diz que tem que haver uma metodologia participativa, ou seja,
Todos têm que participar. Implica na descentralização, partilha e equilíbrio de poder e responsabilidades. Também na concepção de objetivos comuns e processos para alcançá-los. Reconhecimento das diferenças, negociação e capitalização das divergências em favor de um objetivo maior. Nome grandão, né? Mas eu vou explicar para vocês passo a passo. O que ele diz? Que tem que haver uma descentralização. O que é descentralização? Oi? Centralizar é o quê? Oi? Sair do centro. Centralizar é você colocar a responsabilidade num só. Descentralizar é o quê? A responsabilidade é o quê? De todos. Aí entra a partilha. Todos partilham. Ah, nós temos que fazer isso? É compromisso? Então é compromisso nosso. Nós vamos partilhar as coisas boas, mas também as coisas que precisam ser modificadas. Tá? Há um equilíbrio de poder. Por quê? Se não há uma centralização, se não é só o diretor que manda, então o que acontece? Todos equilibram o poder. Todos podem e devem abraçar, dar opinião,